Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez para a nossa prática de oração semanal. Já vamos nos colocando na posição de oração, na certeza de que naquele exato lugar, naquele exato momento, Jesus nos espera para nos acolher. E nessa certeza de que Ele está lá à nossa espera para nos acolher, já vamos nos colocando nos braços dEle, pedindo que todas as nossas ações, que todas as nossas intenções sejam puramente usadas e ordenadas para o seu maior serviço, para o seu maior louvor, Jesus. Aqui estou, Senhor. Aqui estou para agora, nesse exato momento, pedir a graça da semana, que eu reconheça, Senhor, a minha conversão através do seu renovado testemunho de amor, de fidelidade ao Senhor e aos irmãos. Que eu reconheça agora, Jesus, as minhas fragilidades, que eu reconheça agora, Senhor, a minha pequenez, que eu reconheça agora diante de Ti o que precisa ser mudado dentro de mim, Senhor, para que a minha conversão seja renovada através do testemunho de amor. Que eu saiba, Senhor, testemunhar o amor, que eu saiba, Senhor, testemunhar a minha fidelidade, que eu saiba, Senhor, ter mais prudência diante das minhas ações. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. Quando Jesus subia a Jerusalém, tomou à parte os 12 e pelo caminho lhes disse: Vede, subimos a Jerusalém, e este homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Eles o entregarão aos pagãos para que os injuriem, o açoite e o crucifiquem, e no terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou a mãe de Zebedeu com seus filhos e se prostrou para fazer um pedido, e lhes perguntou: Que desejas? Respondeu: Ordena que quando reinares, estes 2 filhos meus sentem à tua direita e o outro à tua esquerda? Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber a taça que eu vou beber? Responderam: Podemos. Diz-lhes: Bebereis minha taça, mas sentar à minha direita e à esquerda não cabe a mim conceder. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e lhes disse: Sabeis que entre os pagãos os governantes submetem os súditos, e os poderosos impõem sua autoridade. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, que se torne o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, se torne o vosso escravo. Da mesma forma que este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Ti, Jesus misericordioso, que com tanta sabedoria vem nos ensinando através da palavra. E que nós agora possamos, Senhor, compreender essa palavra para reconhecer a minha conversão, as minhas fragilidades, os meus comportamentos, o que eu preciso fazer de melhor para seguir o seu exemplo, para não me colocar numa posição de quem precisa ser servido e me colocar numa posição de que eu vim para servir. Não tem, meus irmãos e minhas irmãs, como eu fazer essa leitura, como eu mergulhar nessa palavra, sem eu fazer uma reflexão comportamental do meu ser, do meu eu. Não tem como eu não fazer agora uma reflexão dos meus comportamentos, das minhas fragilidades, das minhas ansiedades, que muitas vezes, nós precisamos nos policiar, porque nós precisamos tomar decisões. A vida sempre foi feita de escolhas, a vida
é feita de decisões, e as tomadas de decisões, às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nos torna cada vez mais ansioso, porque nós queremos resolver os nossos problemas da forma humana. Nós não nos colocamos na posição de servo e deixemos que Deus haja com as suas próprias mãos, que Deus reserve o meu espaço para a vontade dele, não é? Quando Jesus subia, eu vejo que aqui temos um convite. Jesus nos convida para a subida a Jerusalém em direção à Páscoa. Jesus já sabia que aquela subida era o momento da entrega, porque ele já sabia que as autoridades o pegariam, açoitariam, matavam e morre de cruz. Tudo isso ele já sabia. Mas enquanto Filho de Deus, enquanto Verbo encarnado, ele tinha certeza de que a ressurreição estava prestes a acontecer. Quando Jesus anuncia de que ele vai ser condenado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, uma mãe, assim como qualquer uma outra mãe, por impulso, ela diz: Senhor, separe no seu reinado 2 lugares para meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Minha mãe sempre diz, eu acho muito lindo quando ela diz isso: farinha pouca, meu pirão primeiro. Estávamos em 12 discípulos. Diante daquele cenário, Jesus tinha lá 12 discípulos e uma mãe pede para os 2 filhos. Ou seja, eu peço para meus filhos, eu me sirvo da certeza de que meus filhos vão estar ao lado do Pai e esqueço dos outros 10. A nossa atitude não é fiel quando nós agimos dessa forma. Meus irmãos e minhas irmãs, nem sempre tudo que pedimos é realizado. Essa mãe não teve um pedido, porque ela foi realmente orientada como devia ser, e mesmo assim, quando Jesus diz, não sabeis o que pedis, ou seja, ele achou que ela estava pedindo demais. Sois capazes de beber a taça de que eu vou beber? Que taça era essa, gente? A taça da paixão, a taça do sofrimento, a taça da ressurreição, a taça da morte e a taça da ressurreição, a paixão de Cristo, o sofrimento. Aquele sofrimento ele achava que ninguém queria passar, porque é assim. Quantas e quantas vezes nós temos que tomar uma decisão e por impulso, se aquela decisão é boa, se é conveniente, eu digo, eu quero. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Quantas e quantas vezes na nossa igreja, na casa de Jesus, diante do Jesus crucificado e ressuscitado, diante do milagre da ressurreição, quantas vezes nós, enquanto cristãos, enquanto servos, enquanto missionários, enquanto ministros, nós estamos lá e às vezes nós desrespeitamos regras, porque eu quero estar naquele lugar, eu quero ser centro daquele lugar, e esquecemos que o centro é Jesus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu me coloco à disposição e não olho ao meu entorno, que ali tem um irmão que está ali retraído, doido pela oportunidade de participar, doido pela oportunidade de estar ali, e não tem essa oportunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus diz claramente e sabiamente, a própria palavra anuncia, eu não vim para servir, não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus diz que veio para servir. Jesus diz que quem quiser ser o primeiro será o último, não é? Quem quiser ser o primeiro, que se torne o vosso escravo. Na nossa humildade, nós precisamos estar refletindo as nossas ações de cristãos. É humano, a fragilidade humana, ela aflora, né? Ela, às vezes por impulso, às vezes por egoísmo, às vezes somos mesquinhos, às vezes esquecemos a partilha, às vezes esquecemos que o outro também pode fazer isso, às vezes nos achamos superior e não sabemos, não damos a oportunidade de conhecer, não damos a oportunidade de ver, de vivenciar as coisas maravilhosas que cada ser humano tem. Nós sabemos que o ser humano é dotado de vários talentos, pois Jesus anuncia, né? A palavra anuncia
que nós somos preenchidos de talentos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu peço a vocês que continuem fazendo as orações, sejam firmes, reze o Salmo 115 e 116. Não esqueçam de fazer as anotações. O vídeo é só um momento reflexivo para a gente aguçar ainda mais as nossas vontades, nosso desejo de oração. Mas eu lhe digo, aproveite esse período quaresmal para fazer essa reflexão. Estamos nesse mundo para servir e não para ser servido. Reserve um lugar especial no seu coração para Jesus, pois Ele será o nosso maior exemplo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento, se Deus quiser.